A síndrome do pânico é uma situação em que a gente fica com a liberdade, com a possibilidade de fazer escolhas, de se relacionar, de estar no mundo, de ser criativo, muito comprometida. Por isso que eu acho que é um tema importante da gente cuidar e da gente falar. E primeiro, eu queria começar diferenciando o que é síndrome do pânico de crise de pânico. A crise de pânico tem a ver com um fato isolado. Então, você teve uma sintomatologia característica da síndrome, mas você viveu aquilo por um dia. É algo pontual, é algo isolado. Já a síndrome do pânico, não. A gente está falando de uma sintomatologia que persiste. Ela acontece por um tempo prolongado, por meses, provavelmente. E quais são os sintomas da síndrome do pânico? Eles geralmente são físicos. Então, a pessoa sente taquicardia, sudorese, ela fica com muito medo de morrer, ela sente uma pressão no peito, muitas vezes sente falta de ar, tem uma sensação muito grande de perda de controle. No geral, são esses os sintomas principais. A gente falou sobre os sintomas físicos e agora a gente vai falar sobre as questões emocionais que compõem aí a síndrome do pânico. Então, o que acontece emocionalmente? O que acontece é que, para o desencadeamento de uma síndrome do pânico, a gente precisou entrar em contato com sentimentos nossos muito profundos relacionados à vulnerabilidade. Então, a gente entrou em contato com o nosso ser vulnerável. E essa vulnerabilidade está geralmente relacionada a gente entrar em contato com a sensação de fim. E do que eu estou falando? De que fim eu estou falando? De vários fins. Do nosso fim, então, entrar em contato com a nossa finitude, com a finitude das pessoas que a gente gosta, das pessoas que a gente ama, com o fim de uma situação importante, que é significativa para a gente, em que há geralmente, quando isso acontece, uma fissura, como se houvesse uma rachadura na vida, no caminho, no percurso que a gente vinha seguindo, e também com o fim de uma relação afetiva. Então, esse contato com o fim, com a nossa finitude, com a finitude do outro e com as situações que são importantes para nós, muitas vezes nos fazem entrar em um contato muito profundo com essa sensação de que somos vulneráveis, um sentimento muito grande de vulnerabilidade. O Heidegger, que é um filósofo que eu já citei no vídeo anterior para vocês e que eu disse que eu gosto bastante, ele diz assim, que o momento em que a gente mais se apropria da gente mesmo é o momento em que a gente entra em contato com essa sensação de finitude, com a nossa finitude, com a finitude das coisas. E aí ele diz, é o contato com o ser para a morte, que nós somos um ser, que ao mesmo tempo que estamos lançados em um futuro, somos um ser para a morte, que faz com que a gente entre numa angústia e que essa angústia, o entrar em contato com essa angústia, o ser tocado por essa angústia, é o momento de maior apropriação da gente mesmo. E aí ele diz, só que a gente precisa fugir dessa angústia para continuar vivendo. Parece que ao mesmo tempo que é importante da gente entrar em contato com ela para se apropriar da gente mesmo, para se apropriar dessa condição, é importante também a gente conseguir fugir um pouco dessa angústia para poder viver. Há momentos em que a gente foge muito, ou há pessoas que fogem muito. E aí ele diz, essa pessoa vive um ser impróprio, porque ela não se permite entrar em contato e pensar sobre essa questão da finitude. Mas há momentos em que a gente é tocado por ela e é importante que a gente pense sobre ela e que a gente saiba que isso existe. Que apesar da gente estar num mundo em que a gente tem possibilidades de futuro, a gente é permeado pela finitude nossa e das coisas. E aí, parece que o nosso grande desafio é conseguir viver uma vida significativa, fazer planos de futuro, se projetar no futuro e no tempo, e ao mesmo tempo ser tocado pelo ser para a morte, ou seja, ser tocado por essa questão da finitude. O que faz com que a gente consiga, inclusive, estar mais presente na vida, que a gente possa sentir mais a vida, que possa dar mais significados para a vida.
Então, viver essa dualidade, a gente sabe que nada está garantido, que a gente não vai viver a vida inteira, que pode acontecer algo para a gente a qualquer momento, assim como para os nossos entes queridos e para o que a gente tem, né? A gente sabe que isso não é garantido e que vai terminar em algum momento, a gente conseguir se projetar no futuro e fazer planos e fazer escolhas e, consequentemente, como a gente disse lá no vídeo anterior, ser livre. Esse é o nosso grande desafio.